Bom, boa noite, pessoal. Vamos então dar início à reunião de hoje. Sertão, ardente cantor, eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô. Porque, meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta, e ainda fica o que cantar. Patativa do Assaré. Bom, saúdo a todos e, uma vez que o Gilmar, que eu havia convidado para fazer a nossa oração especial, ele está aí com um problema que não nos escuta, eu peço mais uma vez ao confrade André que faça a oração desta noite. Com você, André. Meus cumprimentos, confrades e confreiras, e convido vocês a curvar a fronte, fechar os olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, o Senhor é grandioso, Criador dos céus e da terra, e no tempo oportuno enviou seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, a quem damos toda a glória e todo o louvor. Agradecidos somos pela oportunidade que temos de nos confraternizar, de usar esse meio, Senhor, remoto, para assim termos comunhão, crescermos, nos desenvolvermos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que não tenhamos somente conhecimento, mas que venhamos a fazer a Tua vontade. Toma a direção dessa reunião e que ao final possamos afirmar que o Senhor nos deu paz e que o nosso coração está na Tua presença. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, os nossos familiares, o nosso labor, a nossa profissão. Nós nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, esta é uma assembleia extraordinária e que, inicialmente, nós tínhamos 3 pautas. A primeira, da posse acadêmica correspondente Diana Rodrigues Lopes, indicada por Gilmar Teixeira, e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de fevereiro deste ano. A segunda pauta seria deliberar sobre a indicação de 2 acadêmicos, que seriam indicados também por Gilmar, para acadêmicos correspondentes da ABRAS. Entretanto, o Gilmar não conseguiu a tempo encaminhar para o nosso secretário os aceites de cada um dos indicados, de maneira que essa parte dessa pauta vai ficar para uma outra assembleia mais adiante. A terceira pauta, que vai agora ser a segunda, vai ser deliberar sobre como deve ser interpretada a expressão pessoas físicas, contida no artigo 2 da norma complementar que instituiu a comenda do vaqueiro. Passemos, então, para a primeira pauta, a posse da Diana. Eu pergunto, Gilmar, Oi. nós estamos lhe ouvindo muito bem. Eu lhe peço que você faça a saudação à sua indicada Diana Rodrigues. Tá me ouvindo aí ou não? Muito bem, muito bem. Repita para mim, que eu estava um pouco fora. Faça a saudação a Diana. Ok. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. E quanto à professora Diana, todos nós sabemos que a gente tem que dispensar o currículo dela, que todos nós já temos conhecimento de quem é a professora Diana, não só na região de Triunfo, como também em todo o Vale do Pajeú.
Diana dispensa apresentações, é uma das baluartes da cultura da região do Pajeú, não só na literatura, no cinema, na poesia, no folclore, tudo que se diz cultura em triunfo na região do Pajeú, a professora Diana está lá. Então, dispensa currículo e apresentação. Diana, seja muito bem-vinda, viu, professora? Um prazer muito grande fazer parte da Abras. Todos nós temos um carinho enorme por você. E sinta bem acolhida. Eu tenho certeza que você também se sentirá bem, que faça da Abras a sua nova morada, nova casa, que seja bem-vinda. E vamos procurar usufruir de todos os seus conhecimentos que você tem. Todos nós sabemos hoje que, com relação não só a Padre Cis, como ao Padre Biapina, Diana hoje provavelmente deve ser a maior pesquisadora do tema. É um tema que precisa ser muito bem estudado, que Padre Biapina representa muito bem a questão religiosa aqui do nosso sertão nordestino. E, como beato, provavelmente, logo também se tornará santo. E a professora Diana, como uma das maiores pesquisadoras sobre o assunto, nos fará profundo conhecedor desse assunto. Então, professora Diana, seja bem-vindo, seja bem acolhido, se sinta acolhido por todos nós, e a Abras lhe recebe com muito carinho, com muito amor, e vem aqui compartilhar conhecimento e cultura. Bem-vinda, professora Diana. Diana, a partir deste momento, a gente vai fazer o seu juramento, ok? Está me ouvindo, Diana? Estou. Eu estou falando sem ouvir vocês. Diana, repita comigo, por favor. Sim. No instante em que tomo posse como acadêmica. No instante em que tomo posse como acadêmica. Correspondente. Da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Da Academia do Estudo do Sertão Nordestino. Abras. Prometo respeitar e cumprir. Fielmente os preceitos estatutários. E regimentais desta academia. À qual me dedicarei e me empenharei. Visando ao seu constante progresso. E engrandecimento. Sempre zelando pela convivência fraternal. Com os meus confrades e confreiras. Assim prometo. Passo, nesse momento, a ler o seu termo de posse, Diana. Normalmente, esse termo de posse é lido pelo nosso secretário-geral, que, no dia de hoje, teve que se deslocar ao Recife, por questões de saúde na família, e não pôde se fazer presente nesta nossa Assembleia. Eu passo, então, a ler o termo de posse da acadêmica Diana Rodrigues Lopes. Aos 3 dias do mês de maio de 2024, às 20h30, participou da Assembleia Geral Extraordinária da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, Abras, realizada por meio do aplicativo Google Meet, a senhora Diana Rodrigues Lopes, a qual, em sessão solene,
como estabelece o artigo 27 do Estatuto da ABRAS, haja vista a aprovação pedida por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, tomou posse como acadêmica correspondente da ABRAS na cota destinada a Pernambuco. Eu, Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, lavrei o presente termo de posse, o qual é assinado digitalmente por mim e pelo presidente Leonardo Ferraz Gominho, seguindo-se a assinatura da empossada. Floresta, 3 de maio de 2024. Está devidamente empossada, Diana. A partir desse momento, Diana, você está com a palavra. Sinta-se à vontade e você tem aí praticamente o tempo que quiser para se apresentar, para apresentar a sua obra. Fique bem à vontade junto aos seus confrades e confreiras. Muito obrigada. Como pajéuzeira e sertaneja, eu envio a cada um de vocês um caçoar de abraços, porque hoje, 3 de maio, é o dia do sertanejo. E a nossa ABRAS traz no seu nome o sertão. E isso nos engrandece muito. Então, parabéns a todos nós, por sermos sertanejos. E aqui do Pajeú, vai caçoar para vocês, cheinho de abraço. Muito obrigada. Obrigada. Eu peço ao presidente para enviar os meus primeiros agradecimentos a Gilmar Teixeira, que indicou o meu nome para essa dileta academia. Fiquei muito feliz quando recebi o convite e, de imediato, providenciei tudo que ele me solicitou. Também feliz porque Gilmar, já no seu livro, Quem Matou Delmiro, já descobriu, já fez com que a minha família descobrisse familiares participantes daquelas cenas que nós não conhecíamos. Então, Gilmar desbravou para a nossa família esses acontecimentos e isso nos deixa muito felizes. Agora, Gominho, você, presidente, receba também os meus agradecimentos e dizer que você teve muita paciência comigo, porque quando meus colegas tomaram posse, eu estava doente, e você teve toda a paciência e deixou que viesse agora no tempo em que eu, graças a Deus, estou restabelecida. Muito obrigada. Agradecer também a todos aqueles que votaram, que aceitaram meu nome. A gente fica feliz. Eu acho que aqui do Pajeú, eu não sei quantos sócios tem, mas eu me sinto muito feliz de poder participar, de poder colaborar, se for possível, com um pouco do meu conhecimento, porque, acima de tudo, como sertaneja, eu acho e acredito que nós temos que amar, respeitar e divulgar, através dos nossos escritos, o nosso sertão. E a nossa academia, sabiamente, colocou sertão. É uma academia do sertão. O sertão foi sempre prezado, o sertão que foi sempre tão rejeitado, e hoje, pelo menos já na literatura, através dos livros, através de vocês, poetas da gente, está renascendo, está se mostrando. Essa semana que passou, vivenciamos o dia da Caatinga. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos trabalhar mais e mais e conhecer muito mais a nossa Caatinga. Então, uma academia como essa vai nos levando a mundo, a descobertas, a novos conhecimentos, e é isso que nós precisamos.
Este ano, se Deus quiser, eu farei 80 anos. Mas sou muito feliz por ingressar quase aos 80 anos numa academia do porte que é essa nossa do sertão. Eu fico muito feliz. Agradeço de coração a vocês. Muito, muito. E dizer que eu sou uma triunfante. Deus escolheu que eu aqui nascesse. E diga a vocês, somos um brejo de altitude, mas encravado de sertão. Nós temos no nosso município brejo e caatinga. Que coisa boa. Somos sertão. Estamos no meio do sertão de Pernambuco. Deus me colocou aqui e eu sou muito feliz por ter nascido em Triunfo e por cada vez aumentar o número de meus amigos através de vocês, através de conhecimento, de letra, de tantas coisas bonitas que vocês nos ensinam. Dizer a vocês que eu comecei a gostar da questão de ler e escrever pela influência da minha família. Meu pai gostava de ler. Eu tenho aqui mais de 40 livros, quase todos pertenceram ao meu pai. E esses livros tratam do cangaço. Uma época em que ninguém lia, em que todo mundo não aceitava a questão do cangaço. Meu pai já lia, meu pai já nos passava, nós, quando crianças, já contava as proezas de Lampião. As proezas, principalmente aquelas mais perigosas, aquelas em que deixava um rastro de sangue, mas, ao mesmo tempo, ele nos mostrava a valentia de um sertanejo. A mãe também gostava de ler. No colégio, a gente tinha a influência das freiras alemães, que nos obrigavam a tirar, dia de sábado, à biblioteca, tirar livros para ler e devolver com 8 dias. Caso não terminasse, daria mais um prazo. Teve um que eu quase não termino, que foi Porque os Sinos Dobram, os sinos de Nagasaki e Hiroshima. Grosso, mas cheguei ao final. E assim, a gente viveu envolto de cultura. Minha tia, eu tinha uma tia que ela me levava para o teatro, para a gente fazer teatro, participar, viver. E aqui também em casa, papai fazia o seguinte, como o motor era um motor que quebrava a peça, às vezes, para São Paulo, Estados Unidos, à noite, papai sempre reunia a família, e nas noites que estava escuro, ninguém saía de casa. Então, era a hora de ouvir histórias, era a hora de a gente contar o que aprendeu na escola e a hora de aprender a dançar. Todos nós gostamos de dançar, de cantar, porque papai e mamãe nos levaram a isso. Daí a gente vê a importância que tem a família na criança, quando a gente é criança, quando a gente é adolescência, a influência que nos leva para o resto da vida, né? E nas noites de lua cheia, papai deixava por dentro, a gente brincava. Dentro de poucos minutos, a gente percorria toda a cidade de Triunfo. E as pessoas já nos identificavam. Ó, os filhos de Aloysio correndo, ó, os filhos de fulano. Era uma coisa bonita. Não tinha perigo, não tinha maldade. Agora, tinha uma coisa. Tinha hora de chegar em casa. 10 para as 9, todos em casa. Ai, quem não chegava. Papai dizia, dorme na rua. A gente nem experimentava, porque sabia que isso ia acontecer. Então, foi essa educação que nos levou para essa parte de ler, escrever, de gostar da literatura. E eu quero perguntar a vocês, meus livrinhos. O primeiro livro que eu fiz foi este aqui. É Triunfo em Pensamentos. Eu perdi meu pai com 8 dias, minha mãe. Ela morreu de saudade de meu pai. E eu perdi o sono durante 5 anos. E à noite eu ficava com um papelzinho de lado, uma caneta, e quando vinha o pensamento, eu começava a escrever sobre triunfo. São frases, são pensamentos sobre triunfo, sem nenhuma experiência de escrita. E assim, em 95, eu lancei este livro, que para mim foi muito, já foi demais. Não tinha nenhuma experiência de
de escrever, de produzir, de tornar público a minha escrita, eu fiz. Depois veio essa aqui, que Gominho disse que é bem grossinho, né, Gominho? É. E A Cor do Sertão, que eu levei mais de 20 anos pesquisando, e está aí esse resultado que tem ajudado bastante a Triunfo. Hoje eu tenho uma grande preocupação, que diante da minha idade, e que eu tenho de pesquisas que venho guardando há muitos anos, para que isso fique, se eu não puder lançar, mas pelo menos eu vou deixar tudo bem guardadinho, entregue às minhas sobrinhas, para que futuramente vão produzir, contanto que a história não desapareça. O medo é que a história se perca, porque nós já perdemos muito de nossa história. Muito, muito. Depois veio do meu amigo Ibiapina. Vocês talvez se questionem por que essa dedicação no estudo de Ibiapina. A casa onde eu morava, o quintal dava para o quintal da casa de caridade. Eu fui acostumada a subir no muro e ver as beatas, aquelas mulheres de preto, as órfãs, cantando, fazendo teatro no quintal, mas lá tinha um pé de flamboyant e caíam aquelas pétalazinhas no quintal do lado de casa. E eu dizia, mamãe, e o que é isso? E esse flamboyant? E que planta é essa? Ela dizia, flamboyant. Foi o padre Biapina que plantou. Eu digo, mamãe, e quem foi padre Biapina? Ela disse, minha filha, eu não sei. Eu nunca li nada sobre padre Biapina. Partia para o colégio, perguntava às madres. Não sei quem é padre Biapina. Ninguém me dava notícia do padre Biapina. E eu dizia, meu Deus, eu queria tanto saber quem foi. Essa casa de caridade, eu vi as beatas, eu vi as órfãs. Quando foi um certo dia, chega uma moça da Fundar, pequenininha, e traz um livro para mim, de Padre José Comblan. Aí era sobre Padre Biapina. Ai, que alegria, que maravilha. Fui ler, descobri que ele era cearense, descobri que tinha falecido na Paraíba, aí me comuniquei com o Ceará, liguei para a prefeitura, não conhecia ninguém em Sobral, e ele me deu, eu disse, tem um padre aí, pesquisa? Tem. Como é o nome dele? Padre Francisco Sadoc. Me dê, por favor, o telefone dele. Liguei. Ele, um velhinho maravilhoso, disse, venha, minha filha, venha para aqui para você pesquisar. Eu fui para Sobral. De lá, ele me deu o telefone das irmãs de Santa Fé. Fui para Santa Fé, pegando o transporte aqui, ali, fui, até que cheguei. Então, daí em diante, tudo foi mais fácil. Aí eu digo, agora vou começar meu trabalho sobre ele. E fui. E a gente tem que aproveitar as pessoas idosas do município para escrever o que elas dizem, que elas sabem, elas são sábias. Então, comecei a garimpar. Ainda consegui, mostro aqui a vocês, ó, um pedaço da batina de Padre Biapina. Vocês podem perguntar, como você conseguiu? Consegui porque uma das benfeitoras da casa disse, Diana, eu tenho... Ela nem sabia que eu gostava tanto de Padre Biapina. Eu ganhei de uma beata um pedaço da batina de Padre Biapina e eu vou lhe dar. É melhor nas suas mãos. Eu digo, que beleza. Pronto, está aqui, um pedaço da batina. E me deu também uma pessoa lá da casa, que morou na casa, 2 professoras idosas me deram esse trabalho feito na Casa de Caridade. Isso é uma relíquia, feito pelas beatas e pelas outras. Esse trabalho maravilhoso. E assim eu fui juntando. E me disseram, tem uma senhora chamada Elizabeth, que ela tem a ata de fundação da casa. Eu fui lá. Ela é uma professora, colega minha. Está aqui o material. Tudo que você quiser. Aí eu encontrei a ata da casa, máximas, muitas coisas, instruções espirituais, tudo veio para cá. E eu saí continuando, perguntando.
e as pessoas foram me passando. Aí deu para formar. E hoje eu já divulgo, eu já faço o dia 6, que é o dia de fundação da casa, e já faço uma festa em Triunfo, com apoio de Triunfo e do SESC. E eu descobri o trabalho lindo dessa Casa de Caridade, que no dia que o Padre Biapina inaugurou a casa, tinham 6 crianças defeituosas, cegas, aleijadas. Então, aí eu descobri que o Padre Biapina, em 1871, já introduziu em Triunfo o estudo, o trabalho da educação especial, coisa que o governo está fazendo e ainda precisa se dedicar mais. Já o Padre Biapina fazia esse trabalho maravilhoso. Também o valor da mulher sertaneja. Olha o sertão aí. As meninas desprezadas, abusadas, grávidas dos poderosos, poderosos fazendo e desfazendo. Mulher não tinha vez nem voz. A Biapina convoca as beatas, mulheres simples, viúvas, solteiras, para tomar conta, entregou a direção da casa a essas mulheres. Ele não podia ficar na casa, ele tinha que visitar as 22, passavam uma temporada e ia para outra. E elas tomavam e davam conta. E aí foi a primeira escola para a mulher em Triunfo. Em 1871, através da Casa de Caridade de Padre Biapina, então, foi introduzida em Triunfo uma primeira escola dedicada à mulher. Então, por isso que eu quero ver esse camarada aqui, esse nordestino, que dedicou a vida ao sertão, ao nosso sertão, andando a pé, a cavalo, sem tirar a sua batina, encontrando dificuldades. Olha, Gominho, na tua terra, ele encontra as famílias brigando, chama, pega as armas, faz uma cova, dali surge o cruzeiro de Floresta. Olha que exemplo, que coisa mais linda. Essa coisa, isso há mais de 100 e tantos anos, minha gente. Hoje é tudo mais fácil, tudo se vai atrás. E naquele tempo, que a própria igreja, muitas vezes nem aceitava esse trabalho dele. E o padre tinha que ficar na paróquia. E ele tornou-se um missionário. Missionário eram os jesuítas, os nazarenos. Outros, menos os padres, tinham que ficar na paróquia. E ele não. Ele quebrou esse tabu e saiu mundo afora. É tanto que, pelo trabalho dele, o padre Cícero, o Antônio Conselheiro, o Antônio Tomás, que também fez um trabalho bonito no Ceará, todos quiseram seguir o padre Biapina. Pelas suas pregações, era um homem muito inteligente e falava muito bem, dava exemplos, introduziu o mutirão, vamos trabalhar todos juntos. O artesanato no interior e a profissionalização, minha gente. Porque as meninas daqui de Triunfo, da Casa de Caridade, elas saíam, eram exímias donas de casa. Aprendiam a cozinhar, cuidar da horta, a bordar, costurar, fazer chapéu. Tudo. Os rapazes de Poço de Triunfo queriam casar com as meninas da Casa de Caridade, porque elas eram prendadas. Olha que trabalho bonito. Qualquer um se apaixona por esse trabalho, né? Mas vamos continuando. Depois eu publiquei esse livrinho, O Triunfo das Historinhas, na minha infância, da minha adolescência. E enquanto eu escrevo essas historinhas, eu estou falando do passado de Triunfo. Eu estou contando, citando nome de pessoas, de lugares, que depois, Gominho, eu quero até fazer uma doação dos meus livros para a biblioteca da nossa academia. Viu? Depois eu quero. E este ano eu lancei o Careta, a figura folclórica de Triunfo, que tem mais de 100 anos, e que eu fiz um trabalho didático para que se possa trabalhar, principalmente nas escolas, e de fácil acessibilidade a qualquer pessoa. Então, esse livro eu publiquei já este ano. Estou concluindo, ou já concluí, um da Revolução de Triunfo, que entra
Gominho, o Antônio da Cruz, que foi o conflito da Revolução de Triunfo, movimento patriótico de triunfo, né? Entre o prefeito e o padre Laurindo Justiniano Duarte. Forças políticas, depois da República, lá vem a confusão, sai Marechal Deodoro, entra o Floriano Peixoto, desmancha os atos. Isso teve toda uma influência em todo o Brasil, nas províncias, nas intendências, e lá se foi. Foi aquela confusão. Inclusive, a foto que eu lancei no meu livro foi do seu livro, e Clênio me passou. E também eu quero ainda trabalhar, ver se eu tenho tempo sobre os beatos. São muitos beatos que a gente tem por aqui. Pernambuco teve muito. Triunfo teve beato, teve as beatas da caridade. Então, eu quero ver se deixo registrado esses beatos, esses homens messianos que foram tão perseguidos, que foram todos aniquilados pelas forças do governo e da própria igreja. É lamentável. Mas tem que se dizer, tem que se deixar para as futuras gerações, para que a história não se perca. Eu tenho muito medo do futuro, apesar da gente estar nessa fase de tanto avanço tecnológico, mas isso também dá problema, isso também se apaga, e os livros não, eles se permanecem. Eles permanecem, e eu faço questão de dizer do valor dos livros e do valor de uma biblioteca. Como é importante uma biblioteca. E nós, acadêmicos, temos este papel. O papel de deixar no papel todo o nosso conhecimento. Agradeço, minha gente, a todos vocês. Sou muito feliz, porque agora já pertenço à nossa academia. Muito obrigada. Maravilha, Diana, maravilha. Antes de passar a palavra aos confrades, Diana, eu não sei se você viu nessa última antologia organizada pelo Adriano, que lá tem um artigo meu que, de certa forma, toca aí no movimento patriótico de triunfo. Só que com enfoque mais no capitão Basílio de Souza Ferraz. O título é exatamente o capitão Basílio de Souza Ferraz. Cangaceiro ou valentão? É uma pergunta. Esse artigo está lá bastante, mais ou menos extenso, umas 20 páginas, talvez, lá da antologia do Adriano. A segunda. E eu tenho, que já está no Centro de Estudos de História Municipal, um artigo, aí sim, focando totalmente, diretamente no movimento patriótico de triunfo e na vida consequentemente, na vida de Antônio Gomes Corrêa da Cruz. Claro. Eu não sei exatamente em que ponto que está a publicação. Deverá ser publicada numa das revistas de História Municipal do Centro de História Centro de História Municipal lá do Governo do Estado. Logo, logo, eu acredito que está. Problema de dinheiro, ficam lá naquelas confusões, mas eu acho que sai. Esse artigo está bem completo e certamente pode trazer alguma coisa aí interessante para você. Pois é. Ok? Agora, com relação ao próprio Antônio Gomes Corrêa da Cruz, você sabe que ele foi deputado já na República, e lá nos idos de 1892, onde estourou essa confusão aí em Triunfo. Posteriormente, ele chegou a ser prefeito
nomeado lá em Floresta. Aguentou só um mês e não teve paciência com a política nova do governo e pediu para sair e abandonou o cargo. Agora, eu não tenho mais que uma foto do Antônio Gomes Corrêa da Cruz. Só tenho uma, que é aquela que está lá no meu livro Floresta, uma Terra, um Povo. Não tenho outra, nunca vi. E foi uma personagem importantíssima na história do sertão, de Tacaratu, a Floresta, a Triunfo, uma participação marcante, muito forte naquele período lá que antecedeu o final do século XIX e nas primeiras três décadas do século passado. Mas era isso que eu queria, por enquanto, colocar. E passo... Sim. Sim, até eu vou sugerir para a nossa academia esse gibi literário. Realmente é um gibi. Ó, veja. É um gibi literário. Conta-se a história e ao lado tem-se esse em quadrinhos. É muito interessante. É uma antologia. É uma antologia. E esse já foi outro, o segundo, esse gibi, e é muito interessante. São poucas pessoas, não são muitas, mas é bem interessante, porque isso para trabalhar nas escolas é muito bom. Isso. A academia vai receber o gibi, viu? Ok. Ivanildo, com a palavra. Professora Diana, você sabe, eu chamar de você porque você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, né? E para a gente é motivo de alegria, né? Você está somando aqui com a gente. E como você bem demonstrou um pouco hoje do que você já fez, você vê aí todos os colegas estão vendo a sua grandeza em termos de cultura e de preservação aí na cidade de Triunfo. Você apenas falou algumas coisas que você participou, mas como o Gilmar falou, o seu currículo é invejável. Você é uma mulher que participou e participa de todos os movimentos, né, de cultura, né, em Triunfo, desde inovações em escolas, o Museu do Cangaço, que você tem uma grande participação, trabalhos e artigos publicados em muitas revistas, né? E você sabe que eu sou um ardoroso fã e admirador do seu trabalho e também da sua humilde pessoa. Sempre fui bem recebido quando não só chego em Triunfo, como também dou um cartãozinho com meu nome e digo: procura a professora Diana, porque se ela não desenrolar isso aí em Triunfo, ninguém desenrola, entendeu? Então, o seu vasto conhecimento, e eu também, você já me confidenciou, que tem alguns livros que estão no Prelo, que os colegas não conhecem. Inclusive livros da área de cangaço, de coronelismo, misturado aí com toda essa gama de personagens que Triunfo tem e que Triunfo participou ativamente na história pernambucana e na história nordestina e do Brasil. Então, amiga, eu dirijo a você um forte abraço virtual, entendeu? E você sabe que eu sou seu fã, né? E gostaria que você dissesse alguma coisa sobre esses livros que estão no Prelo, né? E também sobre a sua participação na criação
do Museu do Cangaço do Triunfo, que foi o primeiro aí da região, muito antes de Serra Talhada, que você deu também um pontapé. É por aí. Um abraço e diga alguma coisa sobre isso. Oi, Ivanildo, um abraço, muito obrigada, viu? Eu já estou trabalhando nos Passos de Virgulino em Triunfo. É bem diferente, porque Virgulino começou a andar em Triunfo, rapaz, com o pai. Ele veio para cá, trazido por Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia comprando peles, então trouxe esses Zé Ferreira com todos os filhos para levar as peles até Rio Branco, para de lá o trem levar. E aqui, Delmiro escolheu um dos coronéis, que eu cito no livro, e esse coronel, ele comprava peles e curtia, e Lampião levava. Na volta, Lampião fazia mercadorias para o comércio daqui. Então, nessa vinda para cá, ele participava de festas, ele andava em Triunfo, ele gostava de comer os bolos de uma senhora que tinha aqui, Dona Maria Maleiro, e fez amizades com os coronéis. Por quê? Porque as mercadorias que vinham eram entregues no comércio. E o comércio era formado por quem? Pelos coronéis. Os homens de dinheiro, tinham propriedade, que tinham engenho, que tinham gado, que era toda a riqueza naquela época. Né? E depois ele desapareceu. Quando volta, está bem como Lampião. Quem ele procurou aqui? Os coronéis, os amigos que ele tinha deixado aqui. E eles tornaram-se coideiros. Então, é aí onde eu vou contar muitas proezas dele aqui. E tem-se também muitos fatos tristes. Por exemplo, um Sabino, que invadiu a loja de Santo Antônio de Campos, a mando de quem? De Marcolino Pereira, poderosíssimo ali da Paraíba, que tinha uns sei quantos capangas, né? E que tinha dívida com o seu Antônio Campos. E as promissórias das dívidas estavam com o seu Antônio de Campos, que era o representante do Banco do Brasil em Triunfo. Então, vem Sabino com os cabras, Luiz Pedro veio, só que Luiz Pedro não entrou nisso aí, porque Luiz Pedro foi ter uma satisfação com o pai de uma namorada que ele tinha aqui. Ele queria matar esse senhor, era um homem de posse, e a casa não adianta. Mas Sabino o que faz? Os cangaceiros vão no cartório, queimam uns processos, e os outros sobem para a loja de Santo Antônio de Campos. Puxa o cofre, bota no meio da rua. Como não conseguir abrir para tirar essas promissórias, o que é que ele faz? Vamos incendiar a loja. Pura perversidade. Santo Antônio de Campos, um homem decente, um pai de família, e quando toca fogo na loja, tinha uns fogos que tinham sobrado do São João, e tinham tambores de querosene da Texaco, que eram trazidos também de Rio Branco para cá. Olha, foi um dia de caos em Triunfo. Diz que de longe se viu o estrondo, os pedaços de tudo que era na loja subindo de telhado acima. A polícia reagiu, pipinado de bala o oitão da igreja que estava em construção, mas ainda morreu um soldado em toda essa luta. Quando esses fogos estouram, que faz essa zoada, aí Sabino disse, eita, tem muito policial, vamos embora. Aí a polícia disse, eita, os cangaceiros estão também bem munidos. Aí foi como cessou, mas o estrago ficou muito feio. O estrago foi cruel. Estrago em todos os sentidos, né? Economicamente, para São Antônio de Campos, para a família, e o medo que ficou a cidade. Era uma época da peste bubônica, que assolava Triunfo. Às escuras, como eu disse, o motor quebrava a peça, e foi um momento difícil na história de Triunfo. Então, essa passagem
E Lampião não estava nesse momento, mas Sabino era um cangaceiro de Lampião, então é o cangaço em triunfo. E tem outra parte do doutor Ulisses, né, o juiz de direito, que foi assassinado por Marculino, que eu estou com um processo, ainda estudando, meio difícil, mas vai. E tantas outras. Isso marca muito uma cidade. No dia 30 de dezembro, o juiz de direito, filho da cidade, o autor do hino de triunfo, ser assassinado dentro da cidade, na porta de um baile, deixou a cidade realmente muito tristonha. Então, eu tenho que relatar isso e as pessoas têm que saber. E tem outros casos que eu estou ouvindo muitas pessoas, muitos causos, de muitas coisas tristes da passagem de Lampião. Embora ele não entrava diretamente. Mas também em Santa Cruz, que pertencia a Triunfo, foram 2 grandes combates, né, com Clementino Quelé. Daqui de Triunfo, lá do sítio da minha mãe, dava para escutar os tiroteios, que coisas horríveis. Isso marca muito uma geração, isso marca uma população, isso marca um pouco, mas um sertanejo tem que ser estudado, é o que eu digo. O Lampião tem que ser estudado. Ele, como diz a história, sua gangue e seus cangaceiros, mas a gente tem que registrar essa história, porque senão a história morre e outras cidades, outros municípios têm sua história, por que não a gente não tem a nossa? É isso que eu digo aos alunos, estimulo. Inclusive, minha gente, eu estou fazendo um trabalho com as escolas e agora eu estou ampliando para o Condestri. O Condestri é uma associação das associações da Zona Rural de Triunfo. Nós estamos fazendo um trabalho descobrindo o nome de cada sítio. A gente aqui tem o sítio Mata Redonda, sítio Periperi, sítio Corredor do Vento, e estou nesse trabalho com as escolas e com o Condestri, e vou ampliar para outras escolas, para depois fazer uma antologia sobre a descoberta dos nomes do sítio Triunfo. Não vai, eu tenho certeza que nós não vamos saber de todo, mas já sabendo de uma boa parte, já é alguma coisa, porque atrás pode vir alguém e dar continuidade. Então, são esses detalhes, são esses conhecimentos, é o aproveitamento do hoje que a gente tem que fazer para registrar para gerações futuras. O museu, Diana, o museu. O museu, Diana. Eita, lá vem. O museu. O museu, os turistas chegavam em Triunfo e diziam: irmã, com a irmã Maria Zé, lá no Lar Santa Elizabeth, era um único hotel. E a gente queria tanto. E como foi? Lampião passou por aqui. Essa irmã tinha perdido parentes. Pessoas do cangaço tinham assassinado. Então, a irmã Maria José, uma freira franciscana, foi quem idealizou e deu o pontapé inicial. E foi se garimpando, e foi uma época boa, porque não se tinha ainda esse trabalho com o cangaço, e andamos muito nos sítios e ainda garimpamos muita coisa para poder instituir esse Museu do Cangaço, que, para mim, eu acho que foi um dos primeiros, em termos de cangaço, não sei, do Nordeste ou do Brasil, não sei. Eu sei que esse trabalho começou com a freira. E depois o museu funcionava lá na Casa das Freiras, e uma noite elas me telefonaram: Diana, você como secretária de turismo, a gente quer lhe entregar o museu, porque a gente vai precisar da sala onde está ocupando o museu, e se você não vier receber, nós vamos doar ao Museu do Estado. Eu disse: irmã, me deu o estatuto? Aí fui ler, realmente. Na hora que dissolvesse, que não quisesse, se o município não absolvesse, eles dariam para o Museu do Estado. O Museu do Estado, de jeito nenhum, vai ficar em Triunfo. Então, fui lá onde estava o prefeito, me deu um carro. Era pleno Natal. Pegamos um carro, fomos buscar todo esse material. Colocamos primeiro no Salão Nobre da prefeitura, porque não tinha onde botar.
Depois eu disse ao prefeito, quero um lugar, uma sala, porque esse material é valiosíssimo. Aqui tem peças, olha, essas doações e tudo, e não pode se perder um registro desse, jamais. Botamos da antiga cozinha, ele tirou a cozinha de lá, fez uma adaptação, colocamos. Foi um sucesso, foi bom, muito bom. Muitos visitantes chamando o turista, olha, foi um atrativo. Todo mundo queria ver aquelas peças, ver os objetos valiosos. E daí, o nosso museu depois ganhar, no centenário de Lampião, ganhou um prédio muito bonito, muito digno. Trouxemos um museólogo do Recife, ele passou mais de um mês aqui, montando, e depois o prefeito transferiu para onde está hoje, e ele hoje está sediado no lugar onde era o hospital de Dr. Cordeiro. Dr. Cordeiro foi um dos médicos que tratou do pé de Lampião naquele combate na Serra do Catolé, Serra das Panelas, né? Então, ele quis colocar, porque ali tinha história com o cangaço. E ali pertenceu ao coronel também, João Cordeiro, que era coiteiro também de Lampião, e que Lampião transitou por ali. E hoje nosso museu está aí, bastante visitado. E a gente, de vez em quando, vai lá. Só que o doutor Rui, o juiz, na época, em 97, ele era vereador, ele queria construir uma estátua mais alta do que o Cristo Redentor. Aí nós fomos a Recife, a Belardo da Hora nos deu uma maquete, que está no museu. Eduardo, o prefeito, ia nos dar um terreno para a gente construir uma estátua. Eita, essa história dessa estátua é como o júri. E terminou que o doutor Rui depois morreu, Eduardo deixou de ser prefeito e não botamos a estátua. Mas teve essa ideia, né? E foi bom, e valeu. Muito bom. Valeu, amiga. Parabéns aí por sua participação e pelo seu respeito à cultura. Venham visitar. Eu já visitei Sim. várias vezes, você sabe disso. Vamos adiantar um pouquinho, senão Bora. a gente não Vamos. escuta todo mundo. Lindenberg, pode abrir seu microfone, Lindenberg. Novamente, boa noite a todos os confrades e confreiras, a quem eu mando um caloroso e fraternal abraço. Especialmente a nossa mais jovem acadêmica, a Diana Rodrigues Lopes. E eu tive observando, rapaz, atentamente tudo que ela falou. Quanta lucidez. Essa lucidez que nós precisamos dos nossos historiadores, no sentido de que se tenha consciência de que nós não escrevemos para nós não escrevemos para os nossos contemporâneos tão somente, nós não escrevemos para os nossos conterrâneos, nós escrevemos para a posteridade. E essa preocupação da Diana é uma preocupação muito válida, porque ela se preocupa em não deixar morrer a história. E todos nós temos alguma coisa, ainda que seja pouca coisa, para deixar para a posteridade. Um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, para que as pessoas não pisem os espinhos que nós pisamos, para que as pessoas conheçam os caminhos das flores que nós trilhamos. Então, para não me alongar muito, eu quero dizer para a Diana que a senhora não é apenas uma senhora de 80 anos, e isso já é muita coisa. Mas a senhora é uma jovem experiente que muito nos honra o convívio e fortalece o nosso conhecimento e engrandece a nossa Abras. Eu tenho uma honra muito grande de conviver nessa academia ao lado da senhora, à sua sombra. Era isso que eu queria dizer. Parabéns. Obrigada. Maravilha, Lindenberg. Vamos passar ao Adriano. Pode abrir, Adriano. Boa noite a todos os confrades e confreiras. Quero parabenizar a confreira Diana. Tem um microfone aí aberto e uma... Sim, continua, Adriano.
Pronto. Beleza. Parabenizar a Diana e aproveitar para convidá-la, né? Diana, você sabe que aqui o Padre Biapina estudou, então a sua presença no Cariri Cangaço aqui em Jardim, de 27 a 30 de junho, será uma grande honra tê-la aqui conosco, na terra onde o Padre Biapina estudou latim. Lembrando que aqui passou também o Frei Vidal da Penha, ao qual colocou uma cruz aqui de frente à nossa matriz. Frei Vidal, que era um missionário também, que inspirou o próprio Biapina. O Biapina que vem e inspira outros missionários, como o Padre Cícero, Antônio Conselheiro, tão bem colocado pela senhora. E eu fico muito feliz de tê-la conosco, uma grande especialista nesse grande missionário que foi o Padre Biapina. Então, é uma honra para a nossa academia tê-la aqui conosco. E desde já fica o convite para que a senhora se faça presente aqui no nosso Cariri Cangaço, de 27 a 30 de junho, aqui em Jardim, e abrilhantando ainda mais esse evento com a sua presença aqui em Jardim. Lembrando também, cara Confreira, que o primeiro prefeito de Triunfo é um filho de Jardim, né? Um padre, que eu não me lembro o nome aqui, mas ele... Isso. Então, as nossas ligações com Triunfo, elas são muito fortes. Então, a gente fica muito feliz em tê-la aqui presente com essa juventude. A senhora falou a idade aí da senhora, tudo bem, mas para o conhecimento, como dizia um tio meu, Leonardo Gominho conheceu tão bem, que é o Manuel Florentino, ele dizia que para o conhecimento não existe idade, somos sempre jovens. Fico muito feliz pela senhora ter lembrado a questão do livro. Eu venho ultimamente trabalhando muito com o livro. Vou dar uma parada agora porque eu preciso me concentrar mais no evento. Mas hoje concluí a diagramação de um livro de um amigo aqui do Crato, o Heitor Feitosa, que fala sobre Pinto Madeira, né? Então, aí mais de 300 páginas diagramadas, um trabalho que eu venho aí com o Heitor labutando, mas ficamos muito felizes de vê-lo concluído. A senhora está de parabéns por escrever estas obras, por fazer esses livros, porque a gente que trabalha e labuta com o livro, como Leonardo tão bem colocou aí, em relação à nossa coletânea, ele diz a antologia do Adriano, a antologia não é minha, a antologia é nossa, é dele e de todos nós. E a gente está aí preparando também logo, logo material para a nossa academia. Então, bem, você colocou a questão da biblioteca. Com fé em Deus, um dia iremos ter essa biblioteca física na nossa querida floresta, ao qual estarei aí, Leonardo, sábado, amanhã, na noite da serenata. E é isso aí. Fico muito feliz e honrado de tê-la mais uma vez aqui conosco. E foi um prazer encontrá-la em Triunfo. Não pude pegar seu livro. Em Catolé, eu fui agora em Afogados, ligeiramente a vi, mas não pude pegar seu livro, nem a senhora pôde pegar o meu, que eu estava sobre a sedição de Juazeiro. Mas esses desencontros são normais e a gente agora se encontra e espera encontrá-la novamente aqui conosco. Então, um forte abraço. Que o Padre Biapina lhe abençoe onde estiver, que o seu trabalho é meritoso. Um forte abraço, nobre confreira, e a Abraz está de parabéns com a sua honrada presença aqui conosco neste sodalício. Um forte abraço, Diana. Diana, você, ao final, você responde aí, se tiver alguma coisa, a todos. Vamos dar a palavra ao Júnior. Júnior Almeida. Júnior, liga. Júnior, abra seu microfone. Só complementando as informações de Diana, né, com a ligação do Cangaço, a história conta que a família Ferreira tinha terras aí em Triunfo, né, tinha um sítio, né, tem um episódio que quando ele estava voltando de Triunfo com um homem que tomava conta, né, que chamava Cajazeira, foi quando teve o tiroteio em Nazaré, que Livindo foi baleado. Eles voltavam no Triunfo dessa propriedade que eles tinham aí. Era só isso. Luma.
Rapidinho aqui. Eu começo parabenizando o Gilmar, né, que foi assim, uma tacada de mestre, como se diz, ao convidar Diana, porque eu já a conhecia, mas não lembrava, senão eu tinha tascado logo ela para cá. A gente não lembra, tem coisa que a gente não lembra. Mas parabenizo ele, né, pela ideia. Realmente a gente fez uma enorme, uma boa aquisição, assim, demais, porque, como Lindenberg disse, né, a lucidez dela, Lindenberg, não é nada, mas o dinamismo dela, juntando com a lucidez, essa mulher, ela anda a pé, ela anda de moto, ela anda de avião, ela anda de helicóptero, ela anda de lancha, que esse chapéu dela voa. E ela queria até pular da lancha para buscar o chapéu. Então, assim, ela tem um dinamismo fora de série, certo? Essa história que ela estava contando aí sobre o Lampião, eu li ontem aqui no livro de Ranulfo Prata. Ranulfo Prata, como foi contemporâneo dele, né? Então, conta todos esses detalhes dele em Triunfo, de Lampião em Triunfo. Então, eu parabenizo, eu quero ter o prazer futuramente de fazer uma análise da sua casa, estudar essa casa linda que você tem aí, que vai ficar para um museu mesmo, futuramente, e estudar ou com a Abraz ou com o Cariri Cangaço, a gente fazer uma consolidação e uma consagração de um lugar de memória. Então, a casa mais exótica, a casa mais diferente que existe em Triunfo é a dela. Então, merece um lugar de memória seu. Né? Então, eu terei o prazer de estudar cientificamente sua casa para a gente, mais tarde, futuramente, tornar um lugar de memória seu. Tá? Então, parabéns a todos e fantástica a sua fala do começo ao fim. Boa noite aí para vocês. Célia. Luma já falou tudo que eu tinha para falar, né? Recebo a amiga Diana com muito carinho e quero dizer que você foi um reforço muito grande à ala feminina da nossa academia. Vamos trabalhar todas juntas para fortalecer nossa academia e dizer que você tem a alma da mulher sertaneja. Meus parabéns, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Maravilha. Pode falar alguma coisa. Eu acho que não tem mais ninguém na fila, não, né? Não. Fica à vontade, Diana, para dar uma palavrinha final, para a gente passar para a última pauta da reunião. Hoje é o dia da bandeira de triunfo. Olha, Gominha, você escolheu um dia do sertanejo e o dia da bandeira de triunfo. Como é que eu não posso ficar feliz? Eu estar expandindo, radiando a alegria, gritando os quatro ventos. Porque, olha, hoje é o dia da nossa bandeira. Essa aqui é a bandeira de triunfo. Que legal. Os capuchinhos, Nossa Senhora das Dores, coroa de louro, que ganhou de flores, as datas e as cores oficiais de triunfo. Parabéns. Parabéns à bandeira maravilhosa. Maravilha, Diana. Símbolo e eu vou falar sobre hoje na rádio. Eu tenho um programa na rádio, às segunda-feira. Meu programa tem 28 anos. Ele é intitulado Relembrando os Fatos. Eu conto tudo, todas as histórias. O povo de Triunfo conhece a história, porque na rádio, toda semana, eu levo a história de Triunfo para o público. Não só Triunfo, de Pernambuco, do Brasil, os fatos internacionais, eu levo à rádio e converso com meu povo na minha linguagem sertaneja, porque a maior parte é da zona rural. E eu amo a zona rural. A gente tem que valorizar nossa zona rural. É importante. Maravilha, Diana. Maravilha. Seja bem-vinda. Passemos, então, à última pauta da nossa reunião, que é exatamente a questão relativa à comenda do vaqueiro, se é possível a sua outorga a pessoas já falecidas em memória. Pessoal, baixa as mãos aí, quem levantou, está levantada, fica... Deixa eu ver se eu consigo derrubar todo mundo. Tem razão. Bom, vamos lá. Eu adianto para vocês o seguinte, eu fiz uma prévia consulta, não a todos os confrades, confreiras,
Mas há algumas pessoas, porque eu ia ficar mandando de um por um e mandar para 30 me dá trabalho mais do que o necessário. Mas eu fiz uma enquete e eu já, digamos assim, posso adivinhar justamente qual vai ser o veredicto aqui da nossa consulta e do que nós estamos trazendo para vocês hoje. Mas, antes de colocar, digamos assim, em votação, eu trago para vocês, digamos assim, os argumentos pela restrição à outorga a pessoas falecidas e também as posições pró-outorga também para pessoas falecidas. Sem mencionar exatamente quem foi que se manifestou de uma forma ou de outra. Mas destaco, digamos assim, duas opiniões contra a outorga a pessoas falecidas. Uma delas diz o seguinte: aos defuntos, orações, nomes de ruas, escolas, repartições públicas e homenagens cívicas. Entendo que a comenda é para agraciar os vivos que a mereçam. Segunda opinião, na minha visão, seriam pessoas físicas ou jurídicas, portanto, vivas. Assim interpreto. Duas posições contra. E a favor da outorga a pessoas vivas. A primeira, curtinha. O artigo não veda. E se não veda, pode. A segunda, eu vou desafiar vocês a adivinhar quem foi que fez. Vou ler. Meu caro presidente, essa é uma pergunta nada fácil de responder, uma vez que invade as esferas jurídicas, sociológica, teológica, espiritual, etc. Não conheço o estatuto que rege as solenidades do Festival de Cannes, o qual anunciou recentemente que irá contemplar não uma pessoa viva, não uma personalidade que não está mais conosco, mas um estúdio. Para o direito, pessoa é todo ente suscetível de direitos e obrigações, o que já não mais ocorre com o falecido. Embora o defunto, o cadáver ou seus restos mortais sejam objeto de alguma proteção jurídica, o mesmo não é mais considerado pessoa, senão coisa. Entretanto, no plano espiritual, todo o legado deixado por alguém, por extensão, faz parte da sua pessoa e firma a sua personalidade que não se extingue com a matéria. Assim sendo, vai sempre existir controvérsia ante os fortes fundamentos que permeiam as mais variadas searas. Como estamos tratando de legados culturais, os quais não se extinguiram com o seu disseminador e detentor, ao contrário, desafia a inexorabilidade do tempo, e creio que esse é o objetivo da comenda. Não vejo por que não distinguir essa pessoa, entre aspas, com tal honraria. Esse é o nosso humilde parecer, confesso, sem um estudo mais aprofundado. Deu para adivinhar quem foi o autor desse... Lindenberg. O dito cujo, perfeito, fabuloso, na minha opinião. Boa noite, Gustavo. Todas as Boa noite, palavras Gustavo. dele.
O Gustavo chegou um pouquinho atrasado, teve umas dificuldadezinhas. Eu vou passar a palavra para ele dizer alguma coisa aqui. Liga aí, Gustavo. É seu microfone. Pegando em andamento, boa noite a todos. Desculpa aí eu ter Boa noite. chegado no caminho, mas é rápido e simples. Eu acho que é homenagem a vivos e mortos. Não tem essa distinção, não. Beleza, Ivanildo. Quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, era só isso mesmo. Ok. Ivanildo. Veja bem, dando-se uma olhada na redação do artigo, o mesmo, ele não, como é que se diz, exclui a comenda a pessoas já falecidas, representadas pelos seus familiares. E também comungo com o belíssimo parecer aí do nosso colega jurista Idenberg, e faço minhas as palavras dele, reforçando o entendimento de que a comenda, do jeito que está escrito no nosso estatuto, ela realmente não veda. Se fosse assim, não existiria, como não existe no nosso meio cultural, comendas que são dirigidas, né, por academia de grande renome a pessoas já falecidas em memória. Então, eu voto antecipadamente, favoravelmente nesse sentido, fazendo, como já disse, minhas as palavras do Idenberg. Perfeito. Eu vou fazer uma votação inversa. Tem alguém que seja contra a outorga a pessoas falecidas em memória? Algum contra? Algum de vocês? Não. Então, por unanimidade, fica devidamente esclarecido a possibilidade da outorga a pessoas também falecidas. Nesse sentido, Leonardo, eu vou providenciar Leonardo, um ajuste na norma, de forma a certo. não suscitar, daqui a alguns anos, sei lá, voltar a esse tema. E seria da seguinte Leonardo. forma. Oi. Diz, Adriano. Já conclua aí, eu adentro. Certo. Então, eu faria a proposta de a gente inserir um parágrafo 1º no artigo 2º da norma, com o seguinte texto. Parágrafo 1º. Aprovada a outorga a quem já faleceu, na comenda, após o nome da pessoa homenageada, deverá conter a expressão latina in memória. E aí renomeia-se o parágrafo único do artigo 2º, renomeia-se para parágrafo 2º. Essa a minha proposta de alteração, de ajuste na norma. Diga, Adriano. Boa Adriano? noite mais uma vez, os confrades e confreiras. Estou ouvindo aqui. Está ouvindo? Estamos escutando. Tá. Pronto. Boa noite mais uma vez. E aí eu tenho que emendar e adentrar, porque essa ideia não caiu do nada, assim, de paraquedas. Mas me fica uma dúvida, e é bom que a gente tire agora, porque quando eu passei ao Leonardo essa questão da comenda para falecidos, é porque a minha intenção é apresentar a homenagem ao doutor Napoleão Tavares Neves, aqui de Jardim, no período onde haverá o Cariri Cangaço. Só que, durante esse período, a Abras procurará fazer um evento separado, obviamente, do Cariri Cangaço, porque à noite
será livre, o evento só é de tarde e de manhã, à noite é livre. E aí eu vou apresentar, para que vocês aprovem ou não, esta comenda ao doutor Napoleão Tavares Neves. Aí, como já foi aprovado, me veio outra dúvida. O doutor Napoleão, ele já é um homenageado da nossa Abras. Ele é a cadeira do doutor Leandro Cardoso Fernandes. Aí me fica a dúvida também. Então, nesse artigo, você vai ter que estender alguma coisa. Então, a minha intenção... Não há necessidade. Não há, né? Não há então, necessidade. Quando eu pensei na questão certo. Quando eu pensei na questão do in memória, para que vocês entendam, a gente vai levar em consideração o que o cidadão fez enquanto vida. Não é uma comenda para agradar familiares ou agradar gregos e troianos. Gostei muito da fala aí do Ivanildo, que ele suscitou de forma bem explícita, e o texto que o Lindenberg fez aí, eu quero até reler, porque foi tão grande aí, mas tão bem colocado, e eu não vejo como nenhum problema. E o que o Gustavo colocou aí, espetacular, porque eu me ponho no lugar das pessoas. Quando eu morrer, quer dizer que eu vou virar uma coisa, né, Gustavo? Eu não posso ser homenageado pelo que eu fiz em vida, porque muitas vezes esse reconhecimento só vem com a história, só vem com o tempo. Está aí uma comenda para o padre Biapina, Diana. O que é que você acha? Merece o padre Biapina ganhar uma comenda do vaqueiro do sertão da Abras? A senhora acha que o padre Biapina, com essa abertura agora, ele agora não tem condições de ser homenageado pela Abras com a comenda do vaqueiro? Então, eu parabenizo a todos, agradeço a todos aí, o presidente, por colocar isso em pauta e a gente parabenizar homenagear aqueles que partiram, porque eles deixaram um legado, e a homenagem vai ser em cima do que eles fizeram. Agradeço aí a todos, em especial ao Ivanildo Lindenberg, o Gustavo, ao presidente e aos demais. Forte abraço a todos. Eu diria o seguinte, Adriano, esse ajuste que eu propus, ele é mais do que suficiente. É completamente diferente a homenagem via comenda da questão do patronato. São coisas diferentes. Claro que as duas, digamos assim, de certa forma, são homenagens, mas não há nenhuma semelhança de uma com a outra. São duas coisas. Então, o ajuste, conforme eu coloquei, simplesmente ali, de forma sutil, deixando claro que pode, né? Apenas mencionando que vai acrescentar o in memória, então está implícito e claríssimo a decisão da academia de que aquela ideia inicial trazida, proposta do Denis, é no sentido de que realmente cabe também a pessoas falecidas. Só para dizer a Adriana, aí a dúvida que não tem necessidade, mas bom colocar se você quer colocar, porque no Senado tem a comenda em memória do Senado. Quem senador que já morreram, eles têm direito à comenda do Senado, né? A comenda em memória. Então, isso aí é tranquilo, não precisa nem assim, essa rigorosidade toda, porque existe realmente. Certo? Perfeito. Então, perfeito. Pessoal, mais alguma coisa? Podemos encerrar. Veja, na segunda-feira próxima, às 20 horas, nós teremos uma nova reunião, desta vez aquela reunião ordinária que devidamente prevista no Estatuto, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, às 20 horas, nós temos reuniões sem pauta definida, para a gente discutir, conversar, confraternizar, debater alguma coisa que alguém queira falar. Agora, nesta reunião
prevista para segunda-feira. Mais uma vez, teremos a apresentação de 2 confrades, que vão se apresentar para o conhecimento dos demais, apresentar, digamos assim, suas obras, tá certo? E também falar dos seus patronos, conversar sobre seus patronos. Então, na segunda-feira, eu me lembro que é o Antônio Guimarães, e o outro eu já não lembro mais quem é, porque era o Souza Neto, mas o Souza Neto pediu para adiar um pouquinho, que ele está meio adoentado, e aí eu já acionei o que vem depois dele, e já está devidamente acertado que teremos 2 pessoas. Ok? Ressalto para vocês que já está publicado o nosso edital, o edital para a nossa primeira antologia. Os artigos já poderão ser até mesmo encaminhados. Está aberto a partir do dia 10 de junho até 10 de julho, 2 meses aí, para se encaminhar os artigos para o nosso secretário geral. Mas eu peço a vocês que se empenhem, procurem alguma coisa interessante que possa abrilhantar. E peço também ao Adriano que retome aquele pique seu, que tão bem você conduziu aquelas 2 grandes antologias, e que agora faça um trabalho junto a cada um dos acadêmicos, buscando a participação de todos, para que a gente tenha a primeira antologia da Abras, ainda este ano publicada, e, se Deus quiser, com artigos substanciais, importantes, da lavra de todos nós. Ok? Então, na segunda-feira, nós estaremos aqui. A minha Deus parte, mais uma vez, Luma, ou ainda é aqui? Não. Eu disse, se Deus quiser. Beleza. Então, vocês, boa noite e até segunda-feira. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos. Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Fique com Deus, a iluminar todos vocês e suas famílias. Maravilha. Igual no esporte, viu? Como a noite está melhorando. O esporte fez um gol. Deus abençoe a todos. Amém.